senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados. Importante vir aqui nesse dia de hoje trazer elementos que muito nos coloca na contramão daquilo que deveria ser a dignidade humana, daquilo que deveria ser uma política pública de segurança. Exatamente hoje, dia 20 de setembro de 2023, fazem 4 anos em que a menina Agatha Félix foi assassinada no Complexo do Alemão. Agatha tinha 8 anos de idade e teria 12 anos no dia de hoje, e ela foi morta em uma ação policial. Lembrar que não só a morte e o assassinato de Agatha Félix demonstram a política pública de segurança que não queremos, que não protege, que não garante a dignidade humana, mas demonstra também o seu fracasso em termos de olhar para a favela e a periferia com a dignidade que deveria ser, no mínimo necessário, que é o direito à vida. E aí, nesse sentido, o Rio de Janeiro reflete uma situação bastante dramática no que tange a vida das nossas crianças e adolescentes. De acordo com os dados da plataforma Futuro Exterminado do Fogo Cruzado, no Grande Rio, uma criança ou adolescente é baleada a cada 2 dias, a cada 4 dias. Em 7 anos, mais de 601 crianças e adolescentes foram atingidos. Desses, 267 foram mortos fatalmente. E a gente tem aí uma situação também de naturalização das mortes das nossas crianças. Lembrar que a gente teve aí o assassinato da pequena Helena, que estava no carro da sua família no dia do feriado de independência do Brasil, 7 de setembro, quando retornava com a sua família, o seu carro foi atingido pela Polícia Rodoviária Federal e a pequena Helena, que passou um tempo no hospital tentando se recuperar, veio a óbito. Olhar essa situação e não naturalizar a lógica de enfrentamento, de tiroteio, de confrontos, é algo essencial para respaldarmos a vida das nossas crianças e adolescentes no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. E aí é importante dizer também que, seja o crime brutal que vitimou a Agatha, seja tantos outros crimes praticados no chão das favelas e periferias, hoje, sem uma resposta, sem uma responsabilização dos autores, demonstram que a fragilidade também está num processo de investigação que garanta que essas famílias tenham um mínimo de retorno do próprio Estado, que garanta a responsabilização e justiça no caso dos assassinatos de crianças e adolescentes no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Aqui na Assembleia Legislativa, fizemos a Lei Agatha Félix, uma lei que garantiria aí a priorização de investigação em casos de assassinatos de crianças e adolescentes. Mas, infelizmente, o poder público, o governo estadual, não coloca como prioridade essas investigações e não cumpre. Inclusive, a Defensoria Pública fez um levantamento importante com relação às investigações de casos de assassinatos de crianças e adolescentes, e esse levantamento revelou que 60% desses casos, desses processos, sequer chegaram a ser finalizados. E alguns casos de assassinatos de crianças e adolescentes datam há mais de 20 anos sem qualquer investigação que garanta um resultado que contemple minimamente essa família que busca por justiça. Então, a gente está numa situação extremamente delicada, onde crianças e adolescentes têm a sua vida ceifada numa lógica cruel de uma política pública de segurança que não garante o mínimo, que seria a investigação, a perícia. A gente tem visto que nas polícias, não falta dinheiro
não faltam recursos, são cerca de 13 bilhões para a Polícia Militar e a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, mas não chega a 1% o investimento exatamente em investigação, em perícia, em informação e em inteligência. Isso depõe exatamente que não há a prioridade do governo do Estado em investigar os crimes que são realizados. Pelo contrário, há um investimento muito grande no confronto, mas não há um investimento que seria necessário para desvelar crimes ocorridos no Estado do Rio de Janeiro. Quando você desmonta uma estrutura de perícia, você desmonta uma estrutura de investigação e informação, você está dizendo que você não quer que os crimes cometidos no Estado do Rio de Janeiro hoje sejam julgados, condenados. Pelo contrário, pressupõe-se quem é o possível criminoso, pressupõe-se quem é o possível perfil de criminoso, mas não há investigações concretas relativas à obrigação do Estado em garantir a lisura, em garantir provas materiais daquele crime que foi cometido. Isso demonstra o quanto que há um erro na concepção de segurança pública no Estado do Rio de Janeiro, um erro que não é só esse governo que comete, que esse governo já teve várias chacinas na sua lógica de perceber a segurança pública, mas é um erro recorrente que atravessa governo a governo, atravessando por essa lógica de guerra, por essa lógica de confronto, que deixa, sim, corpos no chão. E a gente sabe quais são esses corpos. São corpos negros, de pobres, de crianças e adolescentes, filhos de pretos e pretas pobres também. Então, nesse sentido, é fundamental que hoje, aos 4 anos depois do assassinato da menina Agatha Félix, sigamos cobrando do governo, cobrando do Estado uma postura minimamente solidária, humana, com essas famílias enlutadas, com essas famílias que esperavam do Estado proteção, mas o que elas têm é exatamente a omissão, a negligência. Então, é muito importante trazer no dia de hoje esse debate que é fundamental e importante para a população do Estado do Rio de Janeiro. A política de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro é equivocada. Ela não garante a segurança da população do Estado do Rio de Janeiro. Seja a própria segurança dos agentes de segurança, dos agentes policiais, seja para a população em geral. Então, existe um equívoco e esse equívoco é cometido pelo governador do Estado, Cláudio Castro. O outro tema que eu venho trazer aqui, e antes de falar em outro tema, quero aqui deixar o meu abraço a Vanessa Félix, mãe de Agatha Félix, essa mulher preta da favela do Complexo do Alemão, que ainda hoje sente as dores da omissão, da negligência do próprio governador, mas também do Estado, que não garantiu a ela o mínimo de resposta e responsabilização diante do assassinato de Agatha Félix. Então, seguimos lutando por justiça, por Agatha Félix e por todas as crianças e adolescentes que tombam no Estado do Rio de Janeiro. Eu não descansarei enquanto uma criança e um adolescente forem mortos com tiro de fuzil. E eu espero que você, que está nos assistindo, também não descanse. Criança e adolescente é para viver uma vida digna, uma vida de futuro, uma vida de sonhos e de sonhos possíveis, e não serem mortas pelo braço armado do Estado. E aí, mudando de assunto, senhor presidente, eu não poderia deixar de trazer aqui um elemento que é central hoje, que foi exatamente as imagens absurdas e violentas de importunação sexual de jovens estudantes de medicina da Unicina durante um jogo de vôlei feminino. É impressionante o teor não só machista, misógino e violento que esses jovens utilizaram e tiraram as suas roupas enquanto as jovens jogavam vôlei,
mas também o caráter, além do caráter misógino, machista, de importunação sexual contra as mulheres, estava ali um elemento que é central também. Esses jovens pintaram os seus corpos brancos de preto. E aí é importante dizer também o cunho racista pelo qual esses jovens futuros, que seriam futuros médicos, que trabalhariam aí para cuidar, em tese, cuidar de outras pessoas, o quanto de racismo, de machismo e misoginia tem diante desse ato que é um ato que em qualquer lugar, seja aonde for, é um ato repugnante, reprovável, que nos deixa, enquanto poder fiscalizador, enquanto poder legislador, nos deixa quase que sem esperança diante de uma situação tão abjeta que a gente pôde assistir. Então, fica aqui o nosso repúdio a esses jovens brancos pintados de pretos que importunaram sexualmente mulheres durante um jogo de vôlei. É importante dizer que a universidade é um lugar de ensino, é um lugar de trabalho pedagógico, de produção do conhecimento, de produção do saber. Não é lugar de práticas machistas misóginas. Não é lugar para que o racismo, inclusive recreativo, seja colocado. Então, eu espero, e nossas companheiras parlamentares do PSOL em São Paulo têm agido firmemente para que a responsabilização seja da universidade, seja desses jovens machistas, racistas e misóginos, que eles possam pagar. E aí, falando da atuação das nossas parlamentares em São Paulo, elogiar aqui a querida Luana, vereadora da cidade de São Paulo, que toda a sua atuação levou à cassação de um racista. A gente precisa lembrar, racismo é crime e, portanto, nenhum parlamentar tem o direito de cometer racismo em nome de uma suposta liberdade, porque é parlamentar e pode falar o que quer. Não pode falar o que quer, não pode cometer crimes. Então, a gente teve o primeiro parlamentar cassado por crime de racismo, cassado na Câmara dos Vereadores de São Paulo. Isso é uma vitória do movimento negro, isso é uma vitória da democracia, isso é uma vitória daqueles e daquelas que acham que esse microfone aqui tem que ter responsabilidade para falar. Esse microfone aqui não pode dar liberdade para nenhum deputado ou deputada cometer crimes, seja crimes de ódio, de machismo, misoginia, transfobia, seja o racismo, porque muitas vezes, em nome de uma suposta imunidade parlamentar, muitos parlamentares se utilizam desse microfone para cometer crimes. Então, o crime de racismo foi julgado e esse vereador foi cassado na cidade de São Paulo. Viva o movimento negro, viva aqueles e aquelas que não baixam a cabeça para machista, racista, misógino, que não baixa a cabeça diante de tanta violência quanto as nossas mulheres, quanto a nossa população LGBTQIA+, quanto o povo preto, quanto o povo da favela e da periferia. Muito obrigada, senhor presidente.